E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o pino analógico do microcontrolador ESP8266. Para que ele serve? Tem alguma utilidade interessante? Posso garantir para vocês que sim. Vamos ver? O microcontrolador ESP8266 e outros modelos da linha ESP têm apenas um pino analógico, denominado de A0. Esse pino analógico é um pino apenas de entrada de sinal, ou seja, eu não vou conseguir obter nenhum sinal vindo do microcontrolador. Eu vou apenas enviar sinais para ele, de maneira semelhante ao que fizemos com o nosso sensor de temperatura. Naquele caso, nós usamos o pino D6 como entrada para que o microcontrolador recebesse a informação de temperatura e umidade de forma digital, sequências de sinais altos e baixos, ou então mais VCC e 0 volts, ou ainda uns e zeros. Mas no caso do pino analógico, ele não vai receber apenas sinais altos ou baixos. Nós vamos poder enviar tensões dentro de uma determinada faixa, e o microcontrolador vai converter essas tensões em números. Essa conversão vai permitir que possamos, através de um programa, tomar alguma decisão baseada no valor que foi obtido. O ESP8266 e demais microcontroladores da família admitem em seu pino analógico tensões entre 0 e mais 1 VCC. Vejam que é um intervalo bastante pequeno, tornando esse pino um tanto sensível. Nós devemos cuidar para nunca exceder esses limites, sob o risco de danificar o microcontrolador. Sendo assim, fica esse alerta, né? Cuide muito bem as tensões para evitar a queima. No caso das shields, essas plaquinhas que servem para prototipagem, nós já temos um divisor resistivo, de forma que poderemos colocar no pino analógico A0 tensões entre 0 e mais 3,3 VCC, sem o risco de queimar o microcontrolador. Mas afinal de contas, que utilidade pode ter um pino analógico de entrada? As mais diversas utilidades. Vamos ver alguns exemplos. Pessoal, antes de partir para a prática, então, vamos ver um pouquinho aqui da teoria sobre a conversão de um sinal analógico em um sinal digital. Porque o que o nosso pino A0 vai fazer é exatamente isso. Ela vai pegar um sinal analógico e vai converter em um sinal digital. Vejam o seguinte, eu vou desenhar aqui um determinado sinal, tá? Vamos supor que esse sinal aqui seja a tensão em algum ponto do circuito e vamos definir aqui que desse momento até esse momento aqui final transcorreu-se 1 segundo. Aqui então é o ponto 0 segundos, aqui é 1 segundo. Então em 1 segundo houve uma variação de tensão assim num determinado circuito. E eu quero fazer a medição ou o registro dessas tensões no meu microcontrolador. Como é que eu vou fazer isso então? Primeira coisa, eu tenho que saber qual que é a tensão máxima que este circuito vai poder chegar. Então, no circuito que eu estiver fazendo a medição, que está apresentando esse comportamento, eu tenho que ter certeza que esse sinal nunca vai ultrapassar um determinado valor. Porque quando eu for injetar este sinal no pino do microcontrolador, eu vou ter que garantir que esse sinal também não ultrapasse os limites do microcontrolador. Então vamos supor que esse sinal vai de 0 até 12 volts. Então aqui é o limite, 12 volts. Vejam que ele nunca ultrapassou e nunca vai ultrapassar 12 volts. Então significa que entre 0 e 12 volts, se eu pegar aqui o sinal bem à metade, eu vou ter 6 volts. E aí eu posso fazer as demais divisões para obter as demais tensões. Não precisamos ser tão precisos agora nesse exemplo, mas vamos supor que aqui então seja a marca dos 4 volts. Aqui seria 9 volts, aqui seria 6 volts, aqui seriam 3 volts e por aí vai. Em relação ao tempo, mesma coisa. Se eu tenho aqui de 0 até 1 segundo, significa que na metade eu teria meio segundo, 0,5 segundos. Isso significa que um pouco antes de 0,5 segundos eu vou ter o 0,4 segundos. Depois eu vou ter o 0,3 segundos, depois eu vou ter o 0,2 segundos, o 0,1 segundo e o 0 segundos. E para cá também. É assim que a gente vai então registrar as tensões conforme o tempo vai passando. Isso aqui é um retrato de 1 segundo de leitura, né? Eu medi do momento 0 até o momento 1 segundo, a tensão apresentou
comportamento. Se nós fôssemos tabelar isso, nós poderíamos dizer que quando eu comecei a minha medição, a tensão era 4 volts. No primeiro décimo de segundo, ela subiu mais ou menos para 5 volts, né? Vamos fazer aqui, ó. Já no 0,2 segundos, ela já estava lá em 9 volts praticamente. Lá no 0,3 segundos, ela praticamente não mudou. Ela continuou nos 9 volts. E no 0,4 segundos, ela também praticamente não mudou. Continuou nos 9 volts. No 0,5, ela já não era mais 9 volts. Ela era 6 volts. No 0,6 segundos, ela continuou com 6 volts. No 0,7 segundos, ela baixou para em torno de 3 volts. Depois, no 0,8, 0,9 e 1 segundo, ela se manteve praticamente estável em 3 volts. Vejam que aqui eu consegui em torno de 10 amostras, né? De 0 segundos até 1 segundo, com divisões de décimos de segundo, eu tive então 11 amostras no total, né? Contando com a amostra inicial 0 segundos. E para cada intervalo desses, cada tempo em que eu fiz a medição, eu obtive um determinado valor de tensão. É assim que o microcontrolador vai fazer o registro das tensões que ele está recebendo no pino A0. A tensão do pino A0 seria o equivalente ao nosso eixo Y aqui do gráfico, que é esse eixo aqui. E o tempo passando é o nosso eixo X, o nosso eixo horizontal. Acho que nada de muita novidade até aqui, né? Mas por que eu fiz questão de mostrar esse exemplo? É porque numa conversão de analógico, que é esse sinal aqui, o nosso sinal de entrada, para um sinal digital, vejam que eu não vou conseguir obter todas as medições possíveis, porque eu tenho intervalos de tempo aqui bem definidos. E por mais que eu faça outras medições intermediárias, eu posso me aproximar muito do sinal analógico, mas eu nunca vou conseguir chegar na perfeição do sinal analógico. Eu teria que ter intervalos muito pequenos aqui, praticamente zero, para eu chegar perto do sinal analógico. Então o sinal analógico sempre ele é mais fiel ao que está acontecendo na realidade, porque ele não está sendo capturado de tempos em tempos, ele está acontecendo o tempo todo, sem ser por amostras, ele está acontecendo durante esse tempo todo aqui, e não simplesmente quando eu coleto as amostras. Uma conversão de analógico para digital sempre vai ter as amostras, a frequência com que eu faço a leitura do meu sinal. Aqui a frequência foi em intervalos de décimos de segundo. Portanto, é um sinal de 10 Hz, ou seja, 10 leituras a cada segundo. Concordo comigo, né? Acho que isso não é novidade para ninguém. Uma frequência de 10 Hz quer dizer 10 vezes por segundo. Então, passou um segundo, eu fiz 10 leituras. Passou mais um segundo, eu fiz mais 10 leituras. Passaram 5 segundos, eu fiz no total 50 amostragens. E esse eixo aqui das tensões é o que vai me dar a resolução do meu sinal. Vejam que aqui eu coloquei intervalos de 1 em 1 volt. Não tem nenhuma vez em que eu fiz a leitura aqui com um sinal de, por exemplo, 6,5 volts, 9,2 volts. Não. É de 1 volt em 1 volt. Então, no eixo Y, eu vou estar falando na resolução do meu sinal. Se eu tiver uma resolução, neste caso aqui, de 1 volt, nesse intervalo de 12 volts, significa que eu vou ter no máximo 12 valores possíveis para minha tensão. 13 se eu for considerar 0 volt, né? Tem sempre esse detalhe. Tem as 12 tensões aqui de 1 a 12 mais 0 volt. O que eu quero dizer com isso? Que eu não tenho uma leitura aqui no 0,3 segundos de 9,1 como parece ser aqui, né? Ele é um pouquinho mais do que 9 volts. Só que se eu tiver uma resolução muito baixa, como é o caso aqui, de 1 em 1 volt, eu vou ter que optar entre 9 volts e 10 volts. O que eu vou escolher? Eu não posso escolher um valor intermediário porque eu não tenho resolução suficiente. Eu tenho que escolher entre 9 ou 10, o que mais se aproximar. Eu deixei em 9 volts. Então essas três leituras aqui, apesar de serem um pouco diferentes uma da outra, elas são 9 volts para mim. Vejam que as duas principais características de uma conversão de analógico para digital são a frequência com que eu tiro as amostragens e a resolução que eu tenho
no meu sinal digital. No caso do ESP8266, eu tenho 10 bits de resolução aqui no meu eixo Y. Significa que eu vou ter valores de 0 até 1024. Isso quer dizer que um sinal de 1 volt no pino do microcontrolador, vejam que não aqui na Shield, tá, pessoal? Porque como eu expliquei aqui, a Shield existe um divisor de tensão e tudo mais. Se eu fosse pegar o próprio microcontrolador, o chip do microcontrolador, que ele é um quadradinho com 8 pinos em cada lado, né? Se eu pegar o pino analógico, pino 6, e colocar um sinal de 0 volts, significa que nessa conversão eu vou ter 0 na minha amostra digital. E se eu colocar 1 volt, eu vou ter 1024 na minha conversão para digital. Então, 0 volt significa 0, 1 volt significa 1024. Se eu colocar 0,5 volts, eu vou ter o valor de 512, que é a metade de 1024. E assim sucessivamente. 0,1 volts, que é 1/10 do máximo, vai me dar 102 no valor digital. Vejam que no valor digital não vai ter o 0,4 aqui, tá? Ele é um valor inteiro. Se eu estiver injetando um valor de 0,2 volts no pino, eu vou ter provavelmente 204 ou 205, talvez, conforme o arredondamento. Então vejam que, se eu estiver injetando o sinal direto aqui no pino do microcontrolador, lembrando que eu não posso exceder 1 volt, este meu sinal vai excursionar entre 0 e 1 volt, e eu vou ter, na conversão para digital, valores entre 0 e 1024. E quanto à frequência? Com que frequência o nosso ESP8266 consegue fazer a leitura e obter a amostragem? O ESP8266 consegue chegar a até 200 Hz, ou seja, ele consegue amostrar o nosso sinal 200 vezes a cada segundo, não só 10 vezes como a gente fez aqui. Ele consegue dividir isso em 200 partes, faz 200 leituras por segundo com uma resolução de 1024. É bastante coisa, né? Mesmo que eu tenha um sinal de 0 a 12 volts, eu vou ter que injetar esse sinal aqui no meu microcontrolador e vou ter que fazer com que ele fique entre 0 e 1 volts. Então, como é que eu faço para reduzir isso para que de 0 a 12 volts fique entre 0 e 1 volts? Eu vou usar simplesmente divisores resistivos. Funcionam muito bem nesse caso. Aqui eu tenho a minha saída, aqui eu tenho a entrada, aqui eu tenho o terra. O que é a entrada? É o sinal que está ultrapassando os nossos limites. Então é esse sinal aqui, ele está indo até 12 volts. E na saída eu não posso aceitar que tenha mais do que 1 volt. Então ele vai ter que reduzir proporcionalmente essa tensão para que quando aqui na entrada seja 12 volts, na saída seja 1 volt, que é o máximo. Então basta eu calcular aqui R1 e R2 para que a minha tensão de saída em cima de R2 seja uma tensão cujo máximo não ultrapasse 1 volt. Como é que eu faço esse cálculo? Eu uso uma fórmula bem simples. O meu R2 vai ser igual à tensão de saída multiplicado pelo nosso R1 dividido pela tensão de entrada menos a tensão da saída. Essa aqui é uma equação bastante conhecida já na eletrônica. Ela vai ajudar vocês em muitas situações. É a equação do nosso divisor resistivo. Eu tenho que definir então R1 e R2 de tal forma que a minha tensão de saída fique dentro do intervalo que eu desejo. O intervalo que eu desejo vai de 0 a 1 volts. Então eu sei que o meu out, eu vou trabalhar com as tensões máximas aqui na equação. O meu out, a minha tensão Vout aqui, vai ser o 1 volt. Então eu já vou colocar aqui do lado aqui, ó, o Vout máximo vai ser 1 volt. A Vin, tensão máxima dele, era 12 volts. Né? Lembra que eu falei que esse sinal aqui nunca vai ultrapassar 12 volts, uma definição inicial. Então, o nosso Vin, o máximo dele é 12 volts. Tendo Vout e Vin, eu já tenho boa parte da minha equação aqui. Mas eu ainda tenho que definir
um dos resistores. E como é que eu faço para definir um dos resistores? Isso é uma coisa um pouco arbitrária, tá? O que é arbitrário? Eu vou definir um determinado valor. Isso é um pouco vago. Vamos definir então, convencionar que R1 vai ser 1K. E R2 vai ser calculado em função do R1 e das duas tensões. Por que eu coloquei aqui 1K? É porque a corrente necessária para entrada no microcontrolador é muito pequena. Eu chutei 1K aqui para reduzir bastante essa corrente. Eu poderia ter até colocado 10K. Não tem muito problema e nem muita diferença. Só que se eu colocar aqui em R1 10K, o valor de R2 vai ser diferente. Se eu colocar aqui 1K, o R2 vai ser um valor. Se eu colocar aqui 10K, o R2 vai ser outro valor. Ambos casos vão funcionar. Vamos fazer a conta utilizando esses valores que a gente definiu. Então, nós temos a conta agora que R2 é igual a 1 vezes 1000 sobre 11. Pegando a calculadora aqui e fazendo 1000 sobre 11, nós vamos ter o valor de 90,9. Eu vou ter então que utilizar uma resistência de 90,9 ohm em R2 para que esse divisor resistivo dê no máximo 1 volt na saída quando eu colocar 12 volts na entrada. Existe resistência de 90,9 ohm? Não. Então eu vou ter que usar uma outra resistência que exista no mercado para eu colocar aqui em R2. Eu poderia conseguir essa resistência colocando aqui um trim-pot e modificando lá o ajuste do trim-pot até achar 90,9. Seria perfeito. Agora vamos fazer a última experiência aqui na parte teórica. Vamos fazer o divisor resistivo novamente, agora com os valores que nós calculamos. Aqui nós temos, arredondando, 100 ohm, e aqui nós temos 1000 ohm, que é 1K ohm, né? E aqui então a tensão de saída. Vamos pegar a nossa equação de novo. Só que agora nós vamos trabalhar apenas com as tensões. Vamos colocar no lugar de R1 e R2 os valores que a gente descobriu, que a gente calculou. R2, o valor dele é, arredondamos agora para 100, né? R2, que é 100, vai ser igual a Vout, que eu quero descobrir, vezes R1, que é o 1000, dividido por Vin, o Vin, o valor que eu vou testar agora, 12 volts, por exemplo, menos o Vout, que é o que eu quero descobrir. Então agora eu estou tentando aqui descobrir quanto vai ser o meu Vout quando o Vin for 12, correto? Essa é a experiência que eu estou fazendo aqui. Vamos ver que valor fica em Vout quando Vin for 12. Vamos resolver essa equação aqui. 100 igual a Vout vezes 1000 dá 1000 Vout. Sobre 12 menos Vout. Isso aqui pode passar para o lado de lá da igualdade multiplicando. 100 que multiplica 12 menos Vout é igual a 1000 Vout. Continuando, 100 vezes 12, 1200. 100 vezes Vout, 100 Vout. É igual a 1000 Vout. Tá? Eu estou só resolvendo a equação. Continuando. Vamos passar este Vout que está aqui para o lado de lá para ficar junto com esse outro aqui. Então fica 1200 igual a 1000 Vout. Como estava com menos aqui, vai para lá com mais, fica mais 100 Vout. Continuando, 1200 igual a 1000 Vout mais 100 Vout dá 1100 Vout. De forma que Vout vai ser 1200 dividido por 1100, que vai dar 1,09. Pessoal, vejam o que aconteceu aqui, prestem muita atenção, foi por isso que eu escolhi esses valores. Eu descobri através dessa conta toda que quando eu aplicar 12 volts no Vin, eu vou ter 1,09 em Vout. Aqui é um problema, porque eu vou estar ultrapassando o 1 volt que o microcontrolador suporta. Por que aconteceu isso? Porque aqui eu arredondei para cima. Em vez de colocar um resistor de 90 ohms, ou de 90,9 ohms, eu coloquei um de 100 ohms. Isso fez com que o nosso limite, que seria de 1 volt, foi para 1,09 volts. Então, respeitem sempre os valores que vocês encontrarem. E na hora de arredondar, porque vocês realmente não vão ter um resistor no mercado de 90,9 ohms,
Verifiquem se vocês vão precisar arredondar para cima ou para baixo. Neste caso, nós arredondamos para cima e tivemos problema. Nós vamos ter que arredondar esse 90,9 para baixo, achar um resistor de mercado que tenha um valor próximo, mas que não seja maior do que esse, para que nesse teste aqui, quando nós colocarmos a tensão máxima na entrada, não ultrapasse a nossa tensão máxima aqui do microcontrolador, que foi 1,09. Então, ao invés de colocar 90,9 aqui, eu poderia colocar 82. Desta forma, quando eu colocar 12 volts no meu Vin, o meu Vout provavelmente vai estar na faixa de 0,9 volts. Beleza, pessoal? Parte teórica concluída, demorada, mas agora acredito que vocês tenham entendido, compreendido e certamente não vão queimar os microcontroladores de vocês. Vamos para a prática. Na bancada, então, pessoal, tem o nosso velho conhecido já microcontrolador ESP8266, rodando o Tasmota com o nosso relézinho, transistor, o LED e a chavezinha liga e desliga. Até aí tudo bem. O que nós vamos fazer agora é colocar aqui na nossa protoboard o divisor de tensão que nós acabamos de calcular e vamos medir as tensões para ver se eles estão coerentes com os nossos cálculos. Para isso eu vou colocar então a resistência de 1K, marrom, preto, vermelho, aqui na nossa protoboard, pode ser nessa posição aqui, e abaixo o resistor de 82 ohm, cinza, vermelho, preto, que vai para terra. Aqui eu já fiz uma ligação com o terra para que aqui no barramento inferior eu também tenha um 0 volt. Nada mais do que ligar um fiozinho aqui desse negativo para o negativo lá de cima. Para nós podermos simular as tensões de entrada variando, eu vou usar uma outra fonte que eu tenho aqui de bancada, que vocês já estão vendo no cantinho da tela, aí no momento ela está desligada, mas vou fazer ela variar a tensão entre 0 e 12 volts e com o instrumento nós vamos medir a tensão que vai sair aqui no nosso divisor resistivo. Para colocar a tensão de entrada aqui, então, eu vou usar um pininho para eu poder colocar a garrinha da fonte de bancada, sem esquecer de ligar o negativo dela com o negativo do restante do circuito, né? Para todos estarem com a mesma referência. Agora, no momento em que eu injetar aqui tensões entre 0 e 12 volts, eu deverei ter tensões não maiores do que 1 volt aqui na saída. Para fazer esta medição, vou utilizar aqui um voltímetro, escala de volts. Vou medir em referência ao terra, portanto, vou deixar aqui a ponta de prova no terra. E com esta outra ponta, vou medir aqui a tensão que está saindo aqui no nosso divisor de tensão. Vejam que no momento está em 0, porque a nossa fonte está desligada. Vejam que eu vou colocar aqui 12 volts na saída, que ela está programada para 12 volts. No momento que eu ligar, vai aparecer 12 volts aqui, significa que ela está mandando os 12 volts para a saída dela. Vou fazer isso agora. Vejam, pessoal, então o que aconteceu. Ó. Eu estou com 12 volts aqui na fonte, está chegando 12 volts aqui nesse cabo vermelho, que é o sinal de entrada, e no meu divisor resistivo, que é o ponto em que eu estou medindo ali, a saída dele está dando 0,95 volts. Bem dentro do esperado, né? Quando a tensão na entrada for 12, a saída fica 0,95. Dessa maneira eu não estaria comprometendo o microcontrolador. Vamos agora diminuir um pouquinho a tensão aqui para 6 volts, que é a metade. Vejam que a tensão na saída também foi para a metade, 0,47, 48 volts. Bem exatamente a metade. Se eu continuar baixando até chegar, por exemplo, em 1 volt, eu vou ter na saída do divisor resistivo 0,08 volts, bem coerente. Voltando então a 12 volts, volta ao 0,95 volts na saída que vai para o microcontrolador. Se eu for além de 12 volts, olhem o que vai acontecer. Vamos para 14 volts. Olha a tensão de saída do divisor resistivo, foi para 1.12. Se eu jogar essa tensão de 1.12 na entrada A0 do microcontrolador, vocês já sabem o que vai acontecer. Voltando para 12, então, tudo fica dentro do limite.
E agora apenas uma observação importante, que é a seguinte: como eu não estou usando o microcontrolador direto, como eu estou usando essa plaquinha, e ela admite que eu injete na A0 até 3,3 volts, eu só vou fazer um cálculo novamente para que a nossa tensão de saída possa ser de até 3,3 volts e não o máximo de 1 volt. Porque aqui dentro dessa plaquinha existe mais um divisor de tensão que faz com que uma tensão de 3,3 volts aqui fora chegue 1 volt lá no microcontrolador lá dentro. Então eu não preciso limitar a minha saída em 1 volt aqui, eu preciso limitar ela em 3,3 volts. Vou fazer a conta de novo e vou substituir o resistor R2 para que agora a tensão máxima da saída seja 3,3 volts. E prontinho, pessoal, já calculei aqui, já descobri que o resistor ideal seria de 380 ohms, que também não é um valor comercial. Então eu acabei fazendo o quê? Arredondando para o valor comercial mais próximo abaixo desse, que é de 330. Se quiserem fazer esse exercício, né, descubram quanto que seria o resistor certinho aqui para eu colocar no R2. Vamos ligar com 12 volts para ver o que acontece agora. Ligando com 12 volts, eu vou ter 3 volts aqui na saída do divisor resistivo. Bem coerente. Eu tenho até uma margenzinha de segurança, né? Caso o meu sinal vier a ultrapassar um pouquinho os 12 volts, vamos supor que vá a 13 volts, eu ainda estou dentro do intervalo de 3,3 volts. Tá? Isso porque eu acabei arredondando o R2 para baixo, né? Então ele acabou dando uma pequena margem aí de segurança para mim. Da mesma maneira, se eu diminuir a tensão à metade, a tensão aqui no voltímetro também cai à metade. Então agora sim eu vou poder injetar este sinal no nosso microcontrolador. Vou colocar aqui então um fiozinho verde até o pino A0. E agora vamos para a configuração do Tasmota. Para configurar o Tasmota, nós vamos para o Configuration, Configure Module e procurar aqui o pino A0. A A0 é a GPIO 17, está aqui por último. Nós vamos escolher a primeira opção, que é ADC Input. Tem várias outras opções aqui para escolhermos. Nós vamos ver posteriormente o que elas significam. Clico em ADC Input Save. E vejam que agora, pessoal, o Tasmota colocou na tela inicial o Analog 0 com o valor atual 4. Nesse momento ele já está fazendo amostragens em cima do sinal de entrada, que por enquanto é 0, né? Não estou injetando nenhum sinal de entrada ainda, mas ele está lendo o número 4. Significa que numa escala de 0 a 1024, ele está lendo 4 para a tensão de entrada aqui agora. Vejam que mesmo que eu não estou injetando sinal nenhum, ele já está lendo alguma coisa, para vocês verem como é bastante sensível, né? Vou ligar aqui a fonte de bancada, ela está programada para 6 volts no momento. Eu vou ligar ela com 6 volts e vejam que Analog 0 agora foi para 493, 494. Bem dentro do esperado, porque 6 volts é a metade da minha tensão máxima de entrada. E 494 é mais ou menos a metade de 1024, que é o número máximo que ele vai atingir na Analog 0. Lembra que eu falei que ele vai de 0 até 1023, na verdade, né? Então 1023 é o máximo, 494 está bem próximo da metade desse número. Ao variar a tensão para cima ou para baixo, o comportamento tende a ser este, ó, diminuindo a tensão, diminui o valor de Analog 0 na mesma proporção. E aumentando a tensão agora para, por exemplo, 12 volts, teremos o valor máximo de 987, bem próximo do limite máximo de 1024. E o que dá para fazer com isso, né? Nós temos aqui então uma tensão variando entre 0 e 3,3 volts. O que eu posso fazer com uma tensão que varia entre 0 e 3,3 volts? Sensor de luminosidade, sensor de temperatura, utilizar um sensor Hall para alguma aplicação. São várias aplicações que a gente pode dar. E eu vou ficando por aqui. Como sempre, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira e caso tenha ficado alguma dúvida, podem postar aqui embaixo nos comentários. E para me dar um auxílio, curta e compartilhe os vídeos aqui do canal. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!